na aula passada, né, a gente falando da camada de enlace, de certo modo revisitamos a parte de detecção de erros, né, porque a gente já tinha falado sobre isso de alguma forma, né, lá com a história do checksum do DP, né, e a gente depois, quer dizer, eu já tinha prometido lá que na camada de enlace a gente tinha um método mais robusto, e esse método mais robusto vem do fato de que, né, tem algumas propriedades, eu até comentei, daqueles características dos polinômios que são usados para a geração do checksum, que ajuda a detectar muitos erros, né? Não é 100% dos erros, mas boa parte. Então, agora a gente vai passar para essa outra seção que fala de protocolos de acesso múltiplo, que a ideia é que a gente tem enlaces que são ponto a ponto, né? Quer dizer, quase como se fosse um cabo ligando dois pontos. E aí é mais tranquilo, digamos assim, porque o que um transmite é destinado ao outro. Mas a gente tem, como está mostrado aqui, né, exemplos aqui o Ethernet tradicional, que era um barramento. Hoje, normalmente, a gente usa um switch, então é uma estrutura meio estrela, todo mundo conectado no switch. Mas era um barramento, e mesmo a gente vai ver depois, mesmo com switch, ele assume que é um meio compartilhado entre todo mundo que está naquela determinada rede local. E o Wi-Fi, digamos assim, é hoje o nosso exemplo mais característico, né, de meio compartilhado, né, em que muitos computadores ou celulares, outros dispositivos, através do Wi-Fi, se conectando com estações base. Aqui também está mostrando o exemplo de um satélite, né, onde compartilhando um mesmo canal, claro que se cada um tiver com o seu canal é ponto a ponto também, mas eu posso usar o satélite como um modo de retransmissão, mas compartilhado entre diversas antenas. E aqui está um exemplo mais do dia a dia nosso, né? De uma conversa de um grupo de amigos, né? Aqui está meio estranho com essa moça aqui dormindo, né? Mas é para representar que se você tiver duas pessoas que por acaso dominam a conversa ou não param de falar, né, a outra pessoa quase pode dormir, porque nunca tem a chance de falar. Mas então, justamente, ele está apresentando aqui como são sempre canais que funcionam no modo de broadcast, né, quando um transmite e vários recebem, né, e isso pode acontecer num cabo, como está representado aqui, né, ou de alguma outra forma com a rádio, né, ondas de qualquer modo de rádio, né, satélite, mas de forma compartilhada. Então, tem aquele exemplo lá do Ethernet tradicional, ele está apresentando aqui também o caso quando a gente falou de redes de TV a cabo, né, a gente falou que a transmissão downlink, né, da estação da empresa de TV a cabo para os usuários não tem conflito, né, não tem disputa, porque é ele só que transmite para todo mundo. Mas no upstream, né, no fluxo de subida, a gente tem vários dispositivos que podem querer ou não, né, transmitir, então precisam compartilhar um canal. E aí está falando também do Wi-Fi, né, 802. A LAN, rede local. LAN, não me lembro se a gente falou muito sobre isso, mas é Local Area Network, né, a rede local, Wi-Fi, 802.11 é o padrão do Wi-Fi, satélite e outros, né. E aí, na verdade, a nossa questão é essa, né? Eu tenho um canal único de comunicação que, quando um transmite, todos recebem. Então, isso pode provocar interferências, né? Se eu tiver dois usuários, né, duas máquinas nessa rede comum de broadcast, e se dois transmitem simultaneamente, vai haver uma superposição da transmissão, então a gente chama de colisão. Existe, na verdade, um método, né, que a gente ele nem fala aqui muito, mas que tinha TV não, como é que chama?
rede celular baseada no CDMA, como é chamado, que é um método de compartilhamento que cada um tem um código e eles conseguem filtrar, mesmo havendo superposição, consegue filtrar qual é digamos assim, os dados de cada um daqueles que estão compartilhando. Mas, em geral, quando a gente colide, a gente não aproveita nada, nem de um nem de outro, porque a gente não sabe qual era, o que era zero, o que era um de um canal ou de outro canal. Então, nessa situação de eu ter um meio compartilhado que muitos usam, né? Então, a gente chama de protocolo de acesso múltiplo, porque tem múltiplas estações querendo transmitir. Então, a gente precisa de um algoritmo distribuído que diga, né, que determine como é que os nós vão compartilhar o canal. Ou seja, quando é que eu posso, uma estação que quer transmitir, quando é que ela pode transmitir, né? E um outro detalhe que ele está apresentando aqui no segundo item é que a gente não tem um canal de reservas, que a gente faz reserva num canal e depois usa o outro para transmissão sem conflito, né? A gente não tem um canal exclusivo para isso, a gente chama de canal fora da faixa, quer dizer, fora daquele. A gente só tem aquele que a gente usa para se comunicar, e é através dele que a gente transmite, e é através dele que a gente tem que fazer qualquer coisa, porque tem vários métodos diferentes para tentar evitar esse conflito, essa colisão. Então, antes de entrar nos detalhes de propostas que já foram feitas e aquelas que são ainda utilizadas, a gente está aqui, de certo modo, apresentando o que seria ideal, né, para um protocolo desse de acesso múltiplo. Aí ele diz, ó, vamos supor que a gente tem um canal de comunicação com a taxa de R bits por segundo. Vamos dar um exemplo aí, um Wi-Fi de 54 megabits por segundo, por exemplo, né? O que é ideal? O ideal é que quando só tiver um nó que quer transmitir dados, ele consiga transmitir na taxa de R bits por segundo. É um canal de R bits por segundo. Só tem um cara querendo transmitir e eu devia poder usar toda a banda desse canal, certo? Toda a taxa de transmissão máxima desse canal. Não sei se todos concordam, mas isso parece razoável para um protocolo ideal, né, de compartilhamento de recursos. Só tem um querendo usar, usa tudo. O segundo ponto aqui é, a gente pode, ele fala aqui M nós, mas a gente pode supor assim, eu tenho um conjunto de nós que pode ser maior do que M, tá? N, por exemplo, maior do que M, mas a hipótese aqui é o seguinte, quando eu tiver, não um só, mas quando eu tiver um só, eu quero que ele use toda a taxa, né, do canal. Mas quando eu tiver M querendo transmitir, idealmente cada um receberia uma fração R sobre M de taxa para transmitir, né? Igual para todo mundo, ninguém vai sobrepor sobre os outros e também sem desperdício. Isso é o que diz essa segundo. Não vou dizer que é requisito, porque requisito é meio forte, mas seria um critério aqui para o que seria desejável, né, para um protocolo ideal. Um terceiro item é que ele seja completamente descentralizado, ou seja, idealmente eu não quero ter um nó especial, um mestre que coordena as transmissões, ou seja, todo mundo interage, toma suas decisões de alguma forma coordenada, né, como a gente vai ver, mas sem um controle centralizado e também sem uma necessidade de ter alguém que determine, né, qual é o relógio, qual é o clock, né, até em termos de quando é que inicia a transmissão, né? Então, slots, como se fossem fatias de tempo para cada um. Então, em princípio, isso também não é desejável, porque traz uma complexidade, né, de manter, ou é um ponto de falha, se aquele que está mantendo esse relógio ou slots falhar, os outros todos falham. Então, nesse sentido. E um quarto critério desejável aqui é que ele seja simples, né, para que sua implementação seja barata, né? Na verdade, essas coisas funcionam nos dois sentidos. Quer dizer, se for simples, certamente vai ser barato. Mas, às vezes, a tecnologia é barata porque é popular, né? Então, ele é popular porque é barato ou é barato porque é popular, né? Então, a gente fica nessa questão. Não sei se vocês são da época que tinha um biscoito, não sei, eu nunca mais vi, não, mas pode ser que ainda exista. Tostines, que na propaganda, de certo modo, dizia assim, ele é crocante, né? Era bem crocante, assim, mas ele é crocante porque vende muito ou vende muito porque é crocante, né? Meio que a mesma
mesmo questão aqui que se coloca. Bom, então esses critérios aqui ideais, né, a gente depois pode comparar com os vários métodos que a gente vai ver que foram utilizados ou que ainda são utilizados para as redes. E aí eu já adianto para vocês que, em geral, não existe um protocolo ideal. Tem aqueles que se aproximam mais, né, disso, mas, em geral, tem sempre alguma coisa faltando. Bom, esses protocolos de acesso ao meio, de maneira genérica, a gente pode categorizar em 3 tipos diferentes. O primeiro tipo é um tipo, na verdade, que a gente já viu, né? Quando a gente fala da multiplexação por divisão de tempo ou de frequência, né? Que a gente viu lá na introdução, né? Quando falou das redes de telefonia, comutação de circuitos, etc., né? A ideia é, bom, eu tenho um meio que é compartilhado. Na verdade, essa divisão de canal é meio que estranho, porque se é compartilhado, eu não posso separar pedaços para cada um, né? Mas seria uma possibilidade, né, da gente ter um meio que é compartilhado, ele é compartilhado porque a transmissão que um faz, todo recebe, mas cada um usa um slot de tempo, como no TDM, né, multiplexação de divisão de tempo, ou usa uma faixa de frequência específica, ou aqui ele está mencionando o código, que é aquela questão lá do CDMA, né? Mas eu divido a minha banda entre ou no tempo, na frequência ou no código, e cada um tem o seu, né? Que só ele usa. Então, a gente já pode aqui meio que antecipar que se eu peguei um canal de capacidade R, divido entre N usuários, cada um vai ter R sobre N, mesmo que ele seja o único a transmitir. Então, aquele primeiro critério lá para um protocolo ideal já foi violado, né, aqui, se eu faço essa divisão. Bom, normalmente eu termino falando mais do que devo, porque nos slides seguintes a gente vai falar de divisão de canal mais e dos outros. Mas deixa eu passar então para o seguinte. O seguinte é chamado de acesso aleatório, que ele consiste basicamente assim, eu não faço uma divisão já entre todo mundo, e é aleatório no sentido de que cada um usa, na verdade, quando precisa, usando algum critério para tentar minimizar eventuais colisões, né? Mas sempre há chance de, já que é aleatório, 2 escolhem o mesmo intervalo de tempo, transmite e há uma colisão. E aí, nesses protocolos que há colisão, a gente já pode imaginar que uma colisão é um desperdício. E o desperdício significa que a gente não consegue aproveitar, se tiver aquele caso de M querendo transmitir, idealmente a gente dividiria a taxa por M, mas se há possibilidade de colisões e esse tempo desperdiçado, eu vou aproveitar menos do que R sobre M. Por outro lado, nesses protocolos em que podem ocorrer colisões, eu preciso, de alguma forma, saber como é que eu trato, depois que houve a colisão, o que é que eu faço para conseguir transmitir, preferencialmente sem provocar uma nova colisão, né? Finalmente, a terceira categoria aqui é chamado, quer dizer, na verdade a gente traduziu por protocolos de revezamento, né? Que é meio que a ideia, de qualquer modo, mas assim, é como se cada um tivesse um turno. A gente compara até com a corrida de revezamento, né? Recentemente tivemos Olimpíadas, eu não acompanhei o atletismo, não sei, mas certamente é uma prova que ainda existe, né? Onde um corredor corre um trecho, depois passa o bastão para o seguinte, que corre o trecho seguinte, etc., e vence, no caso da corrida, né? Vence a equipe que conseguir completar o trajeto em menos tempo. No nosso caso, é como se dissesse, bom, quando alguém está de posse do bastão, ele pode transmitir. Quando ele terminar, ou porque terminou o trecho dele, né, o tempo dele, ou porque ele não tem nada para transmitir, ele passa para o seguinte. E assim, com esse bastão como controle, em princípio, não há colisões. Só um detalhe aqui, que não é bem isso que ele quer dizer exatamente, ele está mais falando se eu tenho algo, eu transmito, se eu não tenho, passo adiante, né, o bastão, do token, como a gente chama.
Mas uma outra questão também é que a gente poderia ter priorização, tá? Se quem recebe o token é o servidor, ele pode segurar o token por mais tempo do que um simples usuário, mas, de qualquer modo, tem alguns detalhes, né, que precisam ser trabalhados aí, sobretudo esse token, quer dizer, na corrida seria o token cair, né? Se o token cai lá da mão do cara, o token some, né, porque alguém que estava transmitindo morreu antes de passar o bastão adiante, então como é que a gente recupera esse token para continuar no revezamento? Bom, então tem certos detalhes aí, né, de qualquer modo. Bom, então vamos começar com essa primeira categoria, né, a divisão de canal. Aqui ele está apresentando, porque na verdade essa história da divisão de canal, né, tem várias possibilidades. Uma delas é a de você ter um canal fixo para você, né, obviamente, que é o mais normal. Então, o primeiro canal aqui, o primeiro subcanal, né, na verdade, o primeiro usuário tinha algo a transmitir, transmitiu, o 2 não tinha nada, ficou ocioso, o 3 tinha, transmitiu, o 4 tinha, transmitiu, 5 e 6 não tinham, ou mais, né, se for mais aqui, depois o 1 tinha de novo, o 2 não tinha, 3, 4, quer dizer, aqui está até que repetindo o padrão, né? Mas cada um tem um tempo para transmitir, que aqui, como a gente está vendo, uma rede local com 6 estações, a gente está vendo, se eu dividir os slots para cada um, quando alguém tem algo para transmitir, transmite, mas se alguém não tiver nada que transmitir, o seu espaço, né, de tempo, aqui no caso, reservado para ele, fica ocioso. Há um desperdício, né? Existem umas variações do tipo, você tem a preferência de uso do canal, mas se você não estiver usando, na próxima vez, outra pessoa pode usar o canal. Claro que pode haver uma colisão, porque dois podia estar querendo usar o canal que ficou ocioso. E aí, mas quando tem uma colisão, a preferência é para o dono do canal. Então tem uns procedimentos que termina ficando um pouquinho mais complicado, mas quer dizer, se você quiser dividir mesmo fixo, há desperdícios quando que ele não quer transmitir. Se você permitir que o outro também use, há eventualidade de colisões, mesmo se alguém depois recupera, mas nessas colisões há desperdício também. Aqui é o caso da divisão de frequência, né, em que cada um tem a frequência específica, mas, mais uma vez, há uma reserva fixa, e se só tiver um querendo transmitir, ele vai usar a sua frequência e as outras vão ficar ociosas. Esse aqui é o grande problema, né? Mas se tiver muita gente querendo, todo mundo tiver algo a transmitir, de certo modo, o TDM e o FDM é uma das melhores soluções, porque cada um tem o seu, né, e ninguém sem overhead, né, porque já é uma coisa pré-fixada e cada um usa o seu numa boa. Bom, a outra classe, outra categoria, né, como a gente chamou desses protocolos de transmissão, né, que são os mais interessantes para a gente, né, de compartilhamento do canal, é esse de acesso aleatório, que quando um nó tem um pacote para transmitir, a gente vai ver depois quando ele transmite, mas em princípio, quando ele transmite na taxa do canal. Se o canal é de taxa R, ele vai transmitir nessa taxa de R bits por segundo. Em princípio, não tem nenhum acordo prévio de quando eles vão transmitir. Dinamicamente, de forma distribuída, a gente vai ver as opções que foram propostas, eles decidem se podem ou não transmitir. Claro que, como ele é aleatório, se 2 ou mais resolverem transmitir simultaneamente ou sobrepondo de qualquer modo, há uma colisão. Essa colisão pode ser detectada imediatamente ou não, a gente vai ver algumas variações disso, mas o resultado é que uma colisão, há um desperdício das transmissões, quer dizer, 2 ou mais, né, em que colidiram, não se aproveita nenhuma delas. Então, o protocolo em si de acesso a essa sigla MAC, né, eu terminei não falando dela, não sei se ela apareceu, estava sempre em português, né, mas é controle de acesso ao meio, né, Medium Access Control. Então, o protocolo que faz o controle de acesso ao meio, que funciona nesse tipo de acesso aleatório, ele especifica como a gente se apercebe de que houve colisões
Quer dizer, também quando transmitir, né? Mas além de quando transmitir, como é que eu me apercebo ou não de se houve colisões e como é que a gente recupera, né, para conseguir ter uma transmissão sem colisão. Note que aqui a preocupação não é tanto de uma transferência confiável no sentido de que eu vou retransmitir porque chegou errado. Não, eu vou retransmitir porque colidiu, né? Pode ser que na vez que eu transmitir sem colisão, chegue errado de qualquer modo. Mas aí tem que ter algum controle de erro, né, diferente do controle de acesso ao meio. A preocupação aqui é não haver choque. Então, a gente vai ver aqui, tem umas classes aqui, como a gente está vendo, de protocolo de acesso aleatório. O original, né, a primeira versão de um protocolo que funcionava nesse sentido, foi desenvolvido na Universidade do Havaí, então tem uma palavra havaiana, que é a saudação havaiana, né, aloha. Depois uma melhoria, como a gente vai ver, embora parece que a gente começa apresentando, se não mudou a ordem, eu acho que não, embora aqui está na ordem certa histórica, né? Primeiro veio o Aloha, como melhoria veio o slot da Aloha, mas no livro parece que explica primeiro o slot Aloha, depois diz como é que era o Aloha, que era pior. Depois tem essa categoria aqui de protocolos CSMA, que essa sigla também a gente vai dizer o que é, mas eu já digo que é Carrier Sense Multiple Access, ou seja, acesso múltiplo, como são todos os exemplos que a gente estava vendo aqui, mas com escuta da portadora, ou seja, em palavras simples, antes de transmitir, eu escuto para ver se tem alguém transmitindo. É como se fosse uma conversa educada que você não fala assim. Tem gente que faz assim, né? Se lembra de uma coisa, começa a falar, não quer nem saber o que os outros estão falando, né? Mas normalmente você espera um respiro, né? Uma trégua aí da conversa dos outros para você, né, falar. Ou então aqui no nosso caso, coloca uma mensagem no chat ou alguma coisa assim, né? Levanta a mão, né? Então, os protocolos tipo CSMA são esses, que antes de transmitir escutam, porque a gente vai ver que o Aloha não escuta. Bom, mas eles escutam. E aí tem algumas variantes. O CD é que é usado no Ethernet porque ele faz uma detecção de colisão. Ou seja, se eu começar a transmitir e percebo que houve a colisão, eu interrompo a transmissão para não continuar colidindo. Já essa outra modalidade aqui, né, outro tipo aqui, CSMA-CA, que é usado pelo Wi-Fi, ele procura evitar colisões. Então, é collision avoidance, né? Procura evitar colisões, no sentido de que ele não consegue detectar, mas ele toma algumas outras medidas diferentes das que são possíveis no meio cabeado, com a detecção de colisão, ele usa algumas estratégias para tentar evitar colisões. Ele não elimina colisões, mas ele procura minimizar essas colisões. Tá? Bom, então, como eu disse, a gente começa falando do slot da Aloha, que o Ethernet, o CSMA e o CSMA-CD, CSMA-CA têm todos como origem esse protocolo Aloha. Por isso que a gente fala dele, mas praticamente o desempenho dele é tão ruim que ninguém mais usa as versões originais, tá? Mas aqui nessa nossa apresentação, ele vai assumir que todos os quadros, né, que eu quero transmitir têm o mesmo tamanho de L bits, né? Ou seja, o tempo de transmissão é o mesmo para todos eles, que é justamente, já que ele considera que tem slots, é como se fosse cada slot é o tempo para transmitir um pacote de tamanho L, né? Então, em princípio, se eu tenho um canal de taxa de transmissão R, o tempo para transmitir um quadro é L, que é o tamanho de todo mundo, dividido por R bits por segundo, né? Então dá L dividido por R segundos. Aqui não é um erro de português, não, né? São os nós que começam, não somos nós, são os nós que começam a transmitir quadros apenas no início dos intervalos, slots. Na verdade, é assim, ele é sincronizado, tem o início do slot. Aliás, falar em estar sincronizado já viola aquela terceiro critério lá de não ter clocks, alguém que tem que ficar responsável por esse clock, etc. Mas, enfim, ele tem os slots e aí, quando ele não... É via rádio, em geral, a gente não sabe, não consegue escutar, porque quer dizer, eu consigo escutar antes de transmitir, beleza. Mas nessa versão inicial ele não escutava.
ele simplesmente, quando inicia um slot, uma estação tem duas possibilidades. Ou ele tenta transmitir ou não. Tá? Claro que se ele não tem dados para transmitir, ele não vai transmitir nada. Né? Se ele quiser transmitir, é porque ele tem algo a transmitir. Mas mesmo ele tendo algo a transmitir, não necessariamente eu transmito, porque é como se fosse, eu jogo a moedinha e vejo, eu vou tentar transmitir agora, porque se dois que têm algo a transmitir transmitirem, vai haver um choque, uma colisão. Tá? Que é o que está dito aqui. Né? Então, a ideia é a seguinte, quando o nó tem um novo quadro, ele espera até o início do próximo slot e transmite o quadro inteiro. Na verdade, aqui nessa estratégia, eu disse que ele joga a moedinha, mas, na verdade, quando ele recebe aqui os dados, inicialmente, ele espera só o início do próximo slot e transmite. Então, se tiver mais de um que recebeu um quadro para transmitir, estava esperando o slot, ou se programou para transmitir depois e chegou naquele slot, ele vai transmitir, que a gente vai ver depois a recuperação tá ali embaixo. Mas se dois transmitirem, a gente perde tudo, tá? Então, mas se não houver colisão, ele conseguiu transmitir, no próximo slot, se ele tiver algo a transmitir, ele pode tentar de novo. Se não tiver ninguém transmitindo, ele vai ter sucesso de novo. Se alguém tentar transmitir, vai ter uma colisão. Então, a estratégia, caso haja colisão, né, que ele consegue perceber isso antes do início do próximo slot, ele retransmite o quadro no próximo ou em outros, assim, tem uma probabilidade P de ele tentar transmitir no próximo slot. Então, aí é a moedinha. Vamos supor que esse P seja, sei lá, 20%, ele joga a moedinha. Se der entre 0 e 0,2, ele transmite. Se der entre 0,2 e 1, ele não transmite. Tá? Mas a ideia é que ele fica tentando, né, ou faz o cálculo, quando é que eu vou tentar transmitir, pode ser que haja uma nova colisão, se houver uma nova colisão, ele vai tentar de novo, ou seja, eu não tenho um tempo garantido dentro do qual eu vou conseguir transmitir o meu quadro, que depende do cenário que eu encontrar. Né? Então, aqui tem um exemplo, aqui eu acho que não tem animação, isso. A gente está vendo aqui, aqui é o eixo do tempo, tá? Dos slots. Aqui a gente está especificando os nós. Isso aqui não é multiplexação por divisão de frequência, não, tá? Ele está dizendo que eu tenho um slot aqui, o primeiro, que 3 nós transmitiram nesse mesmo slot. Então, colisão envolvendo 3 transmissores. Tá? Quando há colisão, ele joga a moedinha para ver se vai transmitir logo em seguida ou não. Né? Todos 3 jogaram a moedinha, nenhum deles deu o resultado de transmitir, ficou o próximo slot vazio. Aqui é C de colisão, E de empty, né, vazio. Aí, no terceiro slot aqui, as estações 1 e 2 tentaram jogar a moedinha e deu para tentar, houve uma nova colisão. No próximo slot, só 2 tentou transmitir, não houve colisão, teve sucesso. Esse outro slot ficou vazio, porque nem o 1 nem o 3 tentaram transmitir. Nesse slot seguinte, 1 e 3 tentaram transmitir, nova colisão. Novo slot vazio. Nesse slot, só 1 transmitiu, então sucesso. Nesse outro slot, só 3 transmitiu, novo sucesso. E encerrou essa transmissão iniciada aqui de 3, mas, na verdade, ninguém garante que o 2 receber outra coisa e vai tentar transmitir aqui. A gente não sabe nem quantos colidiram, não dá para dizer, eu vou aguardar que todo mundo que colidiu antes se resolva. Né? Eu não tenho essa informação exata. Tá? Claro que eu podia inferir isso a partir de que, se houve colisão, tinha pelo menos 2. Se continua tendo colisão, tem pelo menos 2, mais uma vez. Né? Enfim, mas não dá para ter certeza. Bom, qual é a vantagem algumas vantagens aqui desse método? É que só tiver uma estação dessa, um desses nós querendo transmitir, ele vai poder transmitir em cada slot 1, 2, 3, 4, sem nenhuma colisão. Então, ele consegue
num canal de taxa R, se só tiver um querendo transmitir, ele consegue transmitir R bits por segundo. Uma outra questão é que ele é altamente descentralizado, né? Mas tem a desvantagem, que ele aqui não está botando como desvantagem, mas tem essa sincronização que é preciso haver, e é um protocolo bem simples. Eu quero transmitir, transmito. Se colidir, aí joga moedinha e tal, não é tão complicado. Quais são as desvantagens? Como a gente viu, pode acontecer diversas colisões, esses tempos são desperdiçados, então não consigo. Se tiver M interessados a transmitir, a taxa não é dividida por M, porque eu tenho colisões. Aqui de desperdício, eu tenho todos os slots que houve colisões e todos que ficaram ociosos, né? Então veja que nesse exemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots, né? Só 3 que se aproveitou, né? Que foram aqueles em que não houve colisão. E também não ficaram ociosos, né? A desvantagem, né, é que pode ser que eu consiga perceber a colisão antes, mas eu fico colidindo até o final do slot, né, até tentar de novo no início do próximo slot, e tem essa questão que aí apareceu sim como desvantagem da necessidade de sincronização dos relógios. Tá? Bom, então esse slot da Aloha, eu já antecipei para vocês que ele é muito ruim em termos de desempenho, mas aqui ele faz uma análise relativamente simples, usando a probabilidade de qual seria a eficiência desse canal. Naquele nosso exemplo ali, deu 1/3, né, de eficiência. 3 slots em 9. Aqui ele está dizendo, né, que a eficiência é justamente a fração de longo prazo, né, dos slots bem-sucedidos, quando há muitos nós, cada um com muitos quadros para transmitir. Né? Porque se tiver pouco, não vai ter colisão, etc. Então, diz, assuma que eu tenho N nós com muitos quadros para enviar. A propósito, nessa modelagem aqui, a gente não está assumindo que primeiro eu transmito de uma vez. É como se eu tivesse sempre a minha escolha de transmitir com aquela probabilidade P. Tá? Então, diz, assuma que eu tenho N nós com muitos quadros para enviar, cada um transmitindo num determinado slot com probabilidade P. Então, cada um individualmente, independentemente, toma decisão. Quer dizer, a gente assume que ele sempre tem algo a transmitir, mas ele decide por transmitir ou não com essa probabilidade P. Então, se P é a probabilidade de que um dos N nós transmita, a probabilidade de que um deles, qualquer um deles, tenha sucesso, quer dizer, qualquer um deles, mas um específico, tá? Que um certo nó, por exemplo, tenha sucesso, é que ele tente transmitir com probabilidade P, e os demais N menos 1 não transmitam, que é o complemento de P, né? 1 menos P. Então, essa é a probabilidade que um usuário, um nó específico, consiga transmitir, que é que ele transmita e os outros fiquem quietos. Só que eu tenho N nós, né? Então, essa probabilidade é de um deles. Então, como eu tenho N, a probabilidade de que qualquer um deles, não específico quem é, mas que tenha sucesso na transmissão, é N vezes essa probabilidade. Tá? Bom, a questão que ele se coloca aqui é o seguinte: bom, qual deve ser, então, essa probabilidade P ótima para que a gente maximize a eficiência? Né? Porque eu vou ter um certo, né, tentativas, mas quando é que eu teria qual seria o valor de P que vai maximizar essa probabilidade de ter sucesso na transmissão? Tá? Então, a gente faz para esse valor, se a gente pega essa probabilidade ótima e quando n tende para infinito, ou seja, um número grande, a gente chega que a eficiência máxima é 1 sobre a base no logaritmo neperiano, né, o E, que dá 0,37, ou seja, naquele nosso exemplo, não estava nem distante disso, né, que deu 1/3, 0,33, e a gente descobre aqui que nessa situação de eficiência máxima, a gente tem, em média, né, uma eficiência de 37%, que é baixo. Né? A gente esperaria ter uma melhor utilização. Né?
Idealmente, a gente queria ter a utilização de 100%, né? Desde que tenha alguém querendo transmitir. Claro que se ninguém quiser transmitir, não vai encher linguiça, né? Bom, o Aloha original, antes de criar, quer dizer, como eu disse para vocês, essa história de criar esses slots para transmitir no início dele foi uma melhoria, porque o esquema original era assim: eu tenho as estações, os nós, que podem querer transmitir. Aí ele é como se fosse aquele cara mal educado da conversa lá que eu falei antes. Ele quer transmitir, ele vai e transmite. Não, não, não liga para os outros, tá? Então, eu posso ter uma situação que, por exemplo, um nó começou a transmitir aqui. Aí está transmitindo, está já acabando, aí o outro apareceu algo para transmitir, ele vai e transmite. Chocando, né, nesse trecho aqui com o quadro que começou antes. E da mesma forma, enquanto ele está transmitindo, outro pode começar a transmitir e se chocar com ele. Então, qual é a mensagem que a gente pega dessa figurinha aqui ilustrando esse caso, né? É que enquanto no sistema com slots, a gente ou colide num slot ou não colide, ou fica ocioso, ou tem sucesso. Aqui, ou seja, o meu tempo vulnerável é de um slot, né, de L sobre R. Aqui, o meu tempo vulnerável para um quadro é de 2 vezes o tamanho dele, porque pensando que eu sou esse carinha aqui, o meu alvo aqui é pensar na vulnerabilidade desse quadro, ele pode colidir com alguém que começou imediatamente como se fosse o tempo de transmissão do quadro anterior, né, que ainda vai chocar comigo, colidir comigo no início, e que qualquer um comece a transmitir daqui até aqui. Para o meu quadro, qualquer um que comece a transmitir dentro do intervalo aqui de transmissão de 2 quadros pode chocar comigo, né? Então, vocês podem imaginar que a gente pode fazer uma análise semelhante àquela que fez antes, né? Qual é a probabilidade de eu ter sucesso, um nó tenha sucesso na transmissão, é que eu transmito, obviamente, e que ninguém comece a transmitir antes de mim, no tempo de duração do quadro, né? E ninguém comece a transmitir no período em que eu estou transmitindo, quer dizer, depois de mim, mas enquanto eu ainda estou transmitindo. Então, é a probabilidade de que eu transmita, vezes a probabilidade de que ninguém mais transmita no intervalo anterior e que ninguém mais transmita enquanto eu estou transmitindo. Ou seja, eu termino tendo uma eficiência que é metade, né, 0,18, da eficiência do slot Aloha. Quer dizer, como a gente viu nessa sequência, ele está dizendo aqui, ainda é pior que o slot Aloha. Beleza, mas, na verdade, na prática foi o contrário. Primeiro veio o Aloha, que tinha uma eficiência baixa, e aí houve a proposta de colocar esses slots para melhorar a eficiência, e teve um bom sucesso, digamos assim, porque duplicou a eficiência máxima. Mas ainda, como eu disse, mesmo tendo melhorado, o slot Aloha continua com eficiência baixa, tá? Bom, então agora a gente vai começar a falar desses protocolos de acesso múltiplo com detecção de portadora. O C é de carrier, né? Que é em termos de sinal, quer dizer, na verdade, quando a gente pensa num canal de transmissão, tem aquela frequência básica do sinal, que depois é modulada, né? Então, quando a gente fala a presença quer dizer, na verdade, a presença da portadora é isso, é o sinal, tem alguém transmitindo. Então, como tem muita gente querendo transmitir, a ideia aqui é de, antes de transmitir, eu escutar, né? Ou seja, detectar se existe a presença de alguém transmitindo, né? Alguém injetando esse sinal, algum sinal no meu canal. E aí eu escuto. Se eu escutar e o canal estiver livre, eu vou e transmito o meu quadro. Se ele estiver ocupado, né?
eu não vou, quer dizer, já que eu estou escutando é para não provocar a colisão, né? Então, se eu escutar e o canal estiver ocupado, eu adio, né? Não vou transmitir ainda. Note que eu tive o cuidado aqui de dizer só que adia, né? A gente não disse quando é que vou tentar de novo, porque essa é uma das variações aqui de alguns métodos que estão nessa categoria do CSMA. Mas a questão geral que todos têm é que eu escuto antes de transmitir, tá? E aqui ele está colocando como analogia humana justamente a gente não quer se chocar, não quer interromper os outros. Se tem alguém falando, a gente aguarda. Bom, mesmo assim, mesmo eu escutando antes de transmitir, ainda podem haver colisões. E a gente aqui tem uma figura com animação justamente para tentar ilustrar isso. Tá? Aqui é Bom, aqui está como se fosse um barramento, né? Entre 4 estações, onde uma delas aqui, essa estação aqui, a segunda, da esquerda para a direita, né? Ela começa a transmitir no instante t0. Então, ela transmite e o sinal se propaga nas duas direções, é o que está mostrando aqui. Ao longo do tempo, o sinal vai se propagando para um lado e para o outro. Note que nesse instante T1, essa quarta estação aqui também escutou o canal e ele estava livre, porque essa transmissão ainda não chegou nele. Tá? Então, ele também começa a transmitir. Obviamente, em algum momento, né, o sinal que esse carinha está transmitindo aqui, o vermelho, colide com o sinal amarelo transmitido por esse outro. E o primeiro, digamos assim, que vai perceber isso é esse daqui, né? Mas eles, em princípio, eles continuam transmitindo e tudo aqui que está, né, sobreposto é colisão, tá? Assumindo que os dois têm o mesmo tamanho e que a gente não interrompe a transmissão, né? Então, a gente vê aqui onde está havendo sobreposição, mas de qualquer modo, com essa mistura, como é que eu vou saber que bits tinham sido transmitidos de um de outro? Eu vou perder tudo que foi transmitido nesse intervalo de tempo. Então, note que ainda há uma vulnerabilidade que é função do tempo em que uma outra estação é capaz, quer dizer, o quanto tempo o sinal leva para se propagar e chegar até a outra estação. Enquanto não tiver chegado, corre o risco dele escutar que está livre, porque o sinal ainda não chegou lá, e provocar a colisão. Então, inclusive, para melhoria aqui do desempenho, é conveniente que eles não estejam muito distantes, né? Existem restrições no tamanho dos cabos, tal, por diversos motivos. Um deles é pela intensidade do sinal que cada interface tem que gerar para chegar com nível suficiente para ser detectado se é 0 um do outro lado, mas também, mesmo atendendo ao padrão, quanto menor for a distância entre as estações, desde que possível, né, desde que fisicamente elas não estejam tão distantes, é melhor, porque eu corro menos risco de alguém escutar e encontrar livre porque o sinal de alguém que começou antes não chegou ainda até mim. Tá? Mas então podem haver colisões. No caso dessa variação aqui, bom, hoje se fala muito de variante de coronavírus, né? Mas enfim, dessa modalidade aqui, né, chamada de CD, Collision Detection, né, detecção de colisões, a ideia é que eu escuto, né, antes de transmitir, adio a transmissão se o canal estiver ocupado. Mas o detalhe é o seguinte, em geral, bom, ele está dizendo a verdade aqui na frente, mas em geral, quer dizer, se eu tenho uma situação como essa que está representada aqui, que eu tenho um cabo, quando há superposição do sinal, é como se eu tenho um sinal de potência tal, que está sendo injetado, agora eu tenho outro também da mesma potência, somado, ele dá um sinal de maior energia, maior potência.
Então, eu posso ter, num esquema cabeado, é fácil detectar a colisão, porque eu percebo que o nível do sinal aumentou, está maior do que o da transmissão de uma única estação. Tá? Então, a detecção de colisão no meio cabeado é muito fácil. Né? Então, ao perceber que há uma colisão, né, a gente, justamente, essa detecção de colisão serve para a gente abortar a transmissão. Né? Já que houve a colisão, a gente interrompe. No caso, a gente vai ver que o Ethernet, na prática, ele mantém a colisão por um tempinho, só para ter certeza que todo mundo entendeu que houve colisão, e aí interrompe a transmissão. Então, cada uma das estações envolvidas que detecta a colisão, interrompe depois desse tempo, e aí o canal fica livre para novas tentativas. Tá? Mas, como ele diz aqui, isso é fácil de fazer em redes cabeadas, mas é difícil de fazer em redes sem fio, redes locais sem fio, porque o receptor, quer dizer, enquanto que no cabo você consegue, eu transmito e fico monitorando o nível de potência do que está no cabo, o transmissor de rádio, o receptor é meio sensível, deve ser sensível. Se eu ficar escutando enquanto eu estou transmitindo, eu corro até o risco de queimar o meu receptor. Então, ele para de escutar enquanto está transmitindo. Então, ele não consegue detectar a colisão. Tá? Bom, mas aqui ele fala da analogia humana como um bate-papo educado, porque pode haver uma colisão, dois tentam falar simultaneamente, mas um deles, ou os dois, interrompem, né? E normalmente faz uma sinalização de alguma forma para que o outro vá você, tal, desculpe, ou alguma coisa, e aí a conversa prossegue, né? Mas não fica falando os dois, né? Quer dizer, normalmente numa briga que um começa a falar, o outro responde e fica os dois falando simultaneamente, né? Mas numa conversa educada, se houver colisão, você interrompe, primeiro um fala, depois o outro fala, então a coisa prossegue direitinho. Bom, aqui não tem animação não, né? Tá. Ok, então aqui está dando o exemplo daquele mesmo cenário, né, que essa estação começou a transmitir antes, essa começou depois, houve a colisão. Quando o D, que está transmitindo, detecta o sinal aqui de B, né, chega nele, ele percebe, mantém a transmissão durante um tempinho aqui, depois ele para de transmitir. Né? Da mesma forma, B, ao detectar o sinal, a colisão, ele nem sabe de onde é, né? Mas nesse caso, vindo de D, ele mantém a transmissão durante tempo e depois interrompe. Para quê? Como eu disse, para ter certeza que, se ele fosse muito rápido, podia ser que alguma estação desavisada nem percebesse que houve colisão e continuasse achando que está dando tudo certo. Então, o CD permite isso, como é que diz? Detecta e interrompe a transmissão. Então, no caso do Ethernet, esse algoritmo CSMA-CD, note que a gente fala do Ethernet, mas é do Ethernet com barramento, né? Porque a gente vai depois falar do Ethernet como um switch, com switch, na verdade, não tem nem colisão, porque você está transmitindo, quer dizer, a menos que cada um dos que está ligado no switch seja um barramento, mas se for conexão direta de estações para o switch, não tem colisão, porque é ponto a ponto. Então, aqui se aplica onde tem esse cenário de único canal realmente compartilhado. Mas, assim, a ideia é que um adaptador recebe, o meu cartão, né, meu NIC lá recebe um datagrama da camada de rede e cria um quadro, né, um quadro do Ethernet. E aí ele vai e escuta o canal, né? Ele é CSMA, ele vai escutar o canal. Se o canal estiver ocioso, aí ele vai e começa a transmitir o quadro. Se ele percebe que o canal está ocupado, né, aí ele espera que o canal fique livre e transmite. Note que aqui é um detalhe, né? É o seguinte, eu escuto, né? Quer dizer, eu escuto o canal, tá ocupado. Aí eu fico aguardando até que ele fique livre. Quando ele ficar livre, eu vou e transmito. Note que aqui há o risco, né, de que outras estações, outros nós, também
escutem, o canal está ocupado, aguarda terminar, e aí mais de um aguardando que termine e começa a transmitir logo depois. Então, há uma grande chance de uma colisão depois da transmissão de um quadro, mesmo sem ter colisão, né? Por outro lado, se o adaptador transmitir todo o quadro e não detectou nenhuma outra transmissão, não houve detecção de colisão, então ele conseguiu transmitir com sucesso aquele quadro. Aí, se tiver outro, vai de novo escutar e tal, repete o processo. Mas é possível, como a gente viu, que enquanto eu estava transmitindo, eu me apercebo, foi aquele exemplo que a gente mostrou, eu me apercebo que tem um outro transmitindo. Então, se eu percebo que tem um outro transmitido, ele aborta, né, ele interrompe a transmissão. Aquele período que ele continua transmitindo, na verdade, não continua transmitindo os dados que estava transmitindo, não. Ele manda um sinal com padrão específico, mas são 48 bits, que é chamado de reforço de colisão, que é justamente para ter certeza que todo mundo entendeu que o negócio não está legal, né? Então, é por isso que é chamado de reforço de colisão, porque é esse padrão específico, não é uma simples manutenção da colisão. Aí, depois que ele interrompe, né, ele entra, na verdade, porque a questão é a seguinte: bom, eu fico escutando quando o cara termina e vou e transmite. Se houver a colisão, eu não posso, as estações que colidiram, como lá no Aloha, eu não posso fazer todo mundo transmitir logo em seguida, porque se transmitir logo em seguida, vai continuar colidindo para sempre, né? Então a gente tem que ter alguma moedinha jogada, alguma aleatoriedade para um conseguir transmitir, o outro fica quieto, né? E aí, quando ele termina, tenta transmitir, tem sucesso. Então a gente chama, na verdade, eu me segurar, né? Chama como se fosse uma retirada. Mas a gente vai entender o nome aqui, porque chama de exponencial binária no seguinte sentido. Deixa eu tentar explicar antes de mostrar os detalhes, é dizer o seguinte. É como se eu dissesse o seguinte: bom, se eu só tiver dois carinhas tentando. Quer dizer, há uma aleatoriedade, né? Mas houve a colisão. Eu não sei quantos estão envolvidos nessa colisão. Pode ser só dois, pode ser três, quatro, cinco, eu não sei, né? Então, se eu jogar quer dizer, se eu usar uma distribuição exponencial, que é uma distribuição que a gente sempre usa para alguma coisa, né? Para ver quanto tempo, e até aqui fala na exponencial binária, se eu for transmitir assim, usar um exponencial até infinito, pode ser que eu fique um tempão, de uma hora, sei lá, uma hora já é exagero, mas como pode ir até infinito, podia ser dias, meses, mas horas, sei lá. E quando só tem dois colidindo, por que um deles vai esperar uma hora para tentar transmitir? Estou exagerando já para ilustrar bem que não faz sentido. Por outro lado, então pode ser que em pouco tempo eu conseguisse resolver essa colisão. Então ele usa o horizonte que ele usa para decidir se vai transmitir ou não, ele vai crescendo com o tempo. Então a ideia é que quando houver uma primeira colisão, eu não sei se o outro já colidiu outras vezes, mas para mim a minha primeira colisão, né? Aí eu vou escolher se eu vou transmitir num próximo intervalo de tempo, né, como se fosse um slot de tempo, um intervalo de tempo, ou se eu vou aguardar para o segundo. Ou seja, eu tenho a decisão de escolher entre dois intervalos de tempo, o primeiro ou o segundo. Como só tem duas opções, muitas coisas podem acontecer, quer dizer, não tantas, né? 4 coisas podem acontecer. Os dois escolhem o primeiro slot, e aí tem nova colisão. Os dois escolhem, eu falei slot, mas é meio inapropriado. Primeiro intervalo, e há uma colisão. O outro escolhe, ou então os dois escolhem, se forem só dois, né? Os dois escolhem o segundo intervalo, e aí há também colisão. Ou então, os outros dois cenários é que um deles, o primeiro, vamos chamar, porque os dois casos é quem é o primeiro e quem é o segundo, né? Mas um primeiro escolhe o primeiro slot e transmite. Quando o segundo, que escolheu o segundo slot, ele vai escutar, ele não vai começar a transmitir de qualquer modo, ele vai escutar o canal. Aí vê que tem alguém transmitindo, ele fica esperando que ele termine. Mas assim,
Primeiro eu escolho entre duas opções. Se houver uma nova colisão, se for a minha segunda colisão, aí eu agora escolho entre em quatro intervalos. Eu toda vez digo slot, mas não é slot, é intervalo. Se houver uma nova colisão, eu vou me programar para 8. Se houver uma nova colisão, eu vou para 16. Então, eu vou crescendo, né, duplicando, né, esse horizonte. Mas note que eu só preciso aumentar esse horizonte se tiver muitas colisões. Se tiverem poucas, eu resolvo num intervalo de tempo menor, em princípio. Tá? Então, aqui está sendo apresentado de uma maneira meio genérica, né? Diz, isso é individual para cada estação, né? Eu não sei as colisões do outro. Mas após a minha enésima colisão, aliás, o adaptador escolhe um valor K aleatoriamente entre 0 até 2 elevado a m menos 1. E ele espera K vezes aquele intervalo de tempo que eu falei, que não é um slot, é um intervalo de tempo, é o tempo de 512 bits. Né? É como se fosse um tempo que, se eu começar a transmitir, dá tempo de a estação que está mais distante de mim, de acordo com o padrão, escutar a minha transmissão antes de tentar transmitir e gerar uma nova colisão. Então, as coisas estão meio amarradinhas ali, de acordo com o padrão. Mas aí ele vai justamente e volta para cá, né? Ver se ele está ocioso, se tiver tal, aí tenta transmitir. Então, a ideia, né, com essa história de dependendo, vai crescendo o horizonte, né? Quanto mais colisões eu me envolver, né, vão ser maior tempo em que a gente vai considerar se vai ter a probabilidade que eu escolha um desses intervalos aí. Tá? Bom, eu já tinha antecipado para vocês que essa questão da distância máxima entre as duas estações estão mais distantes uma da outra é importante para a eficiência, né? E aí ele está parametrizando aqui, chamando de T próprio, é o tempo, atraso máximo de propagação entre dois nós na rede local. Claro que aqui a gente pode interpretar isso de duas formas, né? Por dizer, é o máximo que o padrão permite. Não, aqui a gente, para ver a eficiência, tem que ver o máximo real, né, daquela minha rede, daquela minha configuração específica que eu estou usando. Por outro lado, tem esse outro tempo aqui de transmissão, que é o tempo para transmitir um quadro de tamanho máximo. Então, a eficiência, em princípio, né, é o tempo de... Aqui é como se eu tivesse dividido... eu posso multiplicar por tempo de transmissão, né? Então, a eficiência é o tempo de transmissão do pacote dividido pelo tempo necessário para conseguir transmitir esse pacote, que é o tempo de transmitir o pacote, mais um intervalo de tempo, que é todo o tempo desperdiçado com as colisões, etc. E meio que, empiricamente, eles chegaram numa expressão para essa eficiência de que é 1 sobre 1 mais 5 da relação aqui entre o tempo de propagação. É como se fosse o tempo desperdiçado é 5 vezes o tempo de propagação mais o tempo de transmissão, dividido o tempo de transmissão, ou seja, na verdade aqui ele dividiu tudo por tempo de transmissão, né, e ficou desse jeito. Então, note que se eu colocar esse valor, o tempo de distância, é aquela história que eu falei, se eu quero uma eficiência melhor, as estações deveriam estar mais próximas uma da outra, porque quanto menor for esse valor, aqui está no denominador, vou ter uma maior eficiência. Por outro lado, a eficiência seria máxima, né, se o meu tempo de transmissão fosse para infinito. É como se fosse assim, o tempo de transmissão para infinito significa o quê? Que eu começo a transmitir e nunca paro de transmitir. Se eu nunca parar de transmitir, a eficiência vai ser 100%. Mas só eu que transmito, ninguém mais transmite, né? Então, é como se fosse, tem um catch aqui nessa história, né? Eu não quero isso, né? Quer dizer, o tempo de propagação ir para 0, quer dizer, quanto mais próximo, melhor. 0 também eu não quero todo mundo colar de um no outro. Mas esse tempo de transmissão ir para infinito realmente não faz sentido. Eu tenho um tempo de transmissão dos quadros, mas matematicamente, se esse tempo fosse muito grande, a eficiência ia ser muito boa. Mas tem essa desvantagem, né?
Então, embora a gente não tenha apresentado aqui valores específicos, mas ele está aqui afirmando que isso dá uma eficiência muito melhor do que a Aloha e ainda é descentralizado, simples e barato. Então, CCMA-CD, esse é um dos motivos pelos quais o CCMA-CD é um dos... o Ethernet, né? É usado no Ethernet e é um dos protocolos se torna bastante popular. Então, o capítulo 7 é um capítulo relativamente importante, no sentido de que as redes sem fio são as novas redes, né, que a gente tem. Mas aqui a ideia, como está mostrando aqui, é dar uma simplificada bastante. O que eu quero, na verdade, é, sobretudo, falar como é esse método chamado de CSMA-CA, que é apresentado aqui nesse momento. Só voltando aqui um pouquinho, né, esse capítulo está aqui primeiro comentando, né, que hoje em dia, e com alguns dados aqui estatísticos, né, que hoje a gente tem muito mais telefone celular do que fixo, né? Eu já vi também questões de que muita gente hoje em dia nem tem mais computador, né, se vira só com celular, né? Mas a gente então, e as redes celulares, né, estão cada vez evoluindo da quarta geração para a quinta geração, né, está começando a ser implantada aí. Aliás, essa semana está acontecendo, está terminando hoje o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, e algumas palestras que eu assisti achei interessante, porque essa questão das novas gerações de celulares, há uma pressão das operadoras, né, de celular, querendo novidade para faturar mais, etc., mas a 5G, ela promete, a ideia original era fazer um monte de coisas que o 5G está sendo implantado no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. É bem menos do que estava previsto originalmente. Então, um dos palestrantes chegou a chamar o 5G que está em implantação de 4,75G, né? Como se fosse ainda não é o 5, está chegando lá. A outra interpretação, porque algumas palestras, alguns trabalhos foram apresentados em relação à sexta geração, e para alguns a sexta geração é aquilo que ainda não vai ser possível na quinta geração, mas que estava previsto desde os requisitos para a quinta geração. Enfim, hoje praticamente o que está havendo é o maior aumento de velocidade para a taxa de transmissão com o 5G, mas o 5G é para ser mais do que isso. Bom, sem entrar nos detalhes que é 5G ou 6G, mas ele está aqui fazendo a distinção entre comunicação sem fio, que é quando a gente usa enlace sem fio, e a questão da mobilidade. Obviamente, a mobilidade sem a rede sem fio é meio complicada, né? Mas a habilidade desde antes eu mudo e conecto o cabo em outro lugar, né? Bom, mas a gente quer falar aqui justamente porque, quer dizer, essas características de enlace sem fio vai terminar falando de outras coisas, mas o que a gente queria mesmo é, de certo modo, apresentar qual é o contexto no qual a gente precisa de um método diferente do que esses que a gente falou, né, para a rede cabeada. Só um detalhe, é que o Aloha e o Slot Aloha foram propostos para a rede sem fio. Não era de celulares, mas justamente lá no Havaí, eu confesso que um tempo atrás eu nem sabia que era um arquipélago, pensava que era uma coisa de... era uma ilha só, né? Depois que eu aprendi que são várias ilhas, e o problema da comunicação entre essas ilhas era que, antes de fibras óticas, etc., eles recorriam a rádio. E aí essa proposta do Aloha era pensando em comunicação entre vários pontos das diversas ilhas, tá? Então já era sem fio naquela época. Bom, na rede sem fio, há praticamente, quer mostrar aqui quais são os elementos, né? Em geral, a gente tem o que está representado aqui, que a gente vai apresentar um pouquinho cada pedacinho, né? A gente tem os equipamentos, os notebooks, celulares, etc., sem fio. Ele está dizendo laptop, smartphone e IoT, né? Internet das coisas, muito dispositivo hoje de internet das coisas usando rede sem fio, que é onde rodam as aplicações, ou pelo menos a monitoração, ou coisa do tipo, que podem ser fixos, né? Tá imóveis em algum lugar, ou móveis, né? Mas justamente sem fio nem sempre é mobilidade. Eu estou me comunicando sem fio, mas talvez com um dispositivo que está fixo em algum lugar. É mais uma praticidade de não ter que instalar cabos, etc.
Por outro lado, é bastante comum, né, a gente ter o que chama de estações base, que está mostrando como se fosse uma antena de celular, né, ou um ponto de acesso Wi-Fi, né, mas normalmente a gente tem essas estações base conectadas a uma rede cabeada, né, com fibra ótica ou um outro método na residência. Às vezes também via rádio, né, mas canais dedicados, mas tipicamente a estação base está ligada em rede ótica, por exemplo. Bom, e eu tenho os meus enlaces sem fio, né, que são usados para essa comunicação entre os dispositivos e as estações base. E aí, como são vários dispositivos conectados ao mesmo ponto, então tem que ter essa coordenação, né, protocolo de acesso múltiplo para controlar, e as taxas que são usadas e distâncias máximas variam de acordo com a tecnologia. Aqui, justamente, está dando exemplos de distâncias máximas alcançáveis e taxas de transmissão, né? Então, aqui ele está focando, sobretudo, nas redes Wi-Fi, né? Tudo que é 802.11 é Wi-Fi, né? De 11 MB, que foi uma das primeiras versões, 54 MB, hoje 600 e mais, né? Agora tem AC, AX e tal. Na verdade, agora tem uns nomes mais para marketing, né? Wi-Fi 6, Wi-Fi não sei das quantas. Aqui está mostrando também um Bluetooth, né, que normalmente a gente usa para mouse, para fone de ouvido, etc. Então, baixa taxa e pequenas distâncias. E está aqui mostrando também, né, os celulares, né, quarta geração e quinta geração, né, e a sexta geração certamente vai dar um salto maior. Às vezes o alcance diminui porque você passa a usar frequências mais altas e aí o alcance é menor. Mas, enfim, tem uma variedade de tecnologias aí, né? Mas e aí tem, quer dizer, a rede sem fio pode ser na modalidade que a gente chama de infraestrutura, que é quando eu tenho a estação base para intermediando a comunicação entre os dispositivos e com conexão à rede cabeada. E aí tem a possibilidade, ele está chamando aqui a atenção, de um dispositivo, que pode ser o nosso celular, porque a gente está no carro, alguma coisa assim, a gente sai do alcance de uma estação base e entra, né, faz um handoff, como é chamado, handover, que a gente passa do controle de uma estação base para a seguinte, sem perder a conectividade, esse é o nosso desejo, né? Existe um outro modo de operação, que é o chamado ad hoc, né? Que é quando eu não tenho estação base. A comunicação é feita entre os dispositivos diretamente e muitas vezes sem conexão com a internet, ou então um deles finalmente tem conexão com a internet. Mas, em princípio, eles se comunicam entre eles. Bom, quais são algumas das características de enlace sem fio, né? Aqui está apresentando algumas, mas isso é típico, né? Em qualquer meio físico, o sinal perde a força com a distância, né? E também os sinais de rádio, à medida que ele propaga através do ar, né? Então tem uma perda né, com o caminho, redução de força. Tem aquele aspecto que eu falei para você já em algum momento, eu acho que quando está falando dessas transmissões justamente, de que a água, né, então a umidade, as partículas de água, né, pode ser de chuva, mas dependendo da frequência, até a umidade do ar, né, já interfere, já faz com que o sinal perca força. É como se o sinal eletromagnético está esquentando a água ao invés de chegar do outro lado. Então, ele vai perdendo força e, de repente, limitando a distância. Outra questão que ele apresenta aqui como que pode ser um problema também, e aí mais específico, né, porque, como eu disse, perda de sinal, até na fibra ótica ele perde sinal também. Leva mais tempo para perder, mas perde. Ele fala de interferência de outras fontes, né? Porque, por exemplo, as redes que a gente usa para o Wi-Fi é 2,4 GHz ou 5 GHz, né? Tem outros equipamentos, né? Por exemplo, telefone sem fio, né?
esses daqui, como esse daqui que eu tenho aqui, né? Esse é sem fio, né? Um celular. Ele usa também 2,4 GHz, então ele está meio que competindo pelo uso dessa frequência, né? Ou também em motores elétricos, outras coisas que podem provocar interferência. Então a gente tem a influência dessas interferências, desses outros usos da faixa. Um outro problema que eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas é a propagação através de múltiplos caminhos, né? Porque o sinal que chega num receptor via rádio tem aquele sinal que talvez se propagou diretamente, mas tem aquele que refletiu no chão e chegou lá, como fez um ângulo, né, e subiu, ele percorre uma distância maior. Ou refletiu em alguma outra coisa, no telhado, num prédio, num obstáculo qualquer. Então, os sinais refletidos chegam em instantes ligeiramente diferentes e aí dá trabalho, pelo menos, né, se não houver uma interferência, mas dá trabalho a gente poder reconstruir qual é o sinal original, né, a partir de um sinal que é uma soma de diversos sinais que se propagaram por caminhos diferentes. Então, essas questões tornam a comunicação através de enlace sem fio, mesmo só entre dois pontos, não entre múltiplos pontos, como é o nosso caso, e a mobilidade, né, mesmo assim, torna a comunicação mais difícil. E com a mobilidade pior ainda, né, porque se fosse fixa, você podia dizer, já entendi qual é a interferência, o sinal está com tais componentes aqui sendo misturados. Mas eu estou me movendo, as reflexões vão mudando também, né? Outra questão também muito importante, né? Bom, na verdade, esse é problema sempre, né? Mas, sobretudo se eu tenho um meio ruidoso, como o do rádio, é a famosa relação sinal-ruído, quer dizer, qual a intensidade do sinal em relação ao ruído. Independente do que a gente vai apresentar aqui, vocês podem imaginar que quanto maior for essa relação, quanto mais forte for o sinal em relação ao ruído, a gente está em melhor situação. Se esse ruído cresce muito e a potência do sinal é quase idêntica do ruído, qualquer coisa me faz interpretar mal aquilo que foi transmitido, né? Então, quanto maior essa relação sinal-ruído, mais fácil é extrair o sinal, né? Separar o sinal do ruído. Então, eu disse, bom, existe um compromisso entre justamente a intensidade do sinal em relação ao ruído e a taxa de erro de bit de transmissão, né? E aí ele diz, bom, se eu tiver uma certa camada física, se eu aumento a potência do sinal, então o ruído fica mais fraco do que o sinal, né? Quer dizer, o ruído talvez está sempre lá presente, a menos que a gente amplifique sinal e ruído. Mas o ruído são de outros efeitos externos. Mas se eu transmito com uma potência suficientemente alta, essa relação é maior, e isso diminui a taxa de erros dos bits. Por outro lado, se eu tenho uma certa situação de canal que eu tenho uma relação sinal-ruído, eu posso escolher qual é a modulação, qual é a camada física que eu vou usar para que atenda, seja a minha taxa máxima tolerada, né, de bit com erro, e que me produz a maior vazão, né? Então, como essa relação sinal-ruído também muda com a mobilidade, então eu deveria escolher a técnica, a taxa de modulação, em função das condições que são dinâmicas. Então, aqui está mostrando, nesse gráfico aqui, está mostrando quais são as taxas de... E a gente falou que a taxa de erro depende da relação sinal-ruído, né? Quanto menor... Então, pegando um caso aqui, desse azul aqui são tipos diferentes de modulação do sinal, né? Aqui eu consigo taxas menores, BPSK eu consigo 1 megabit, QAM 16, 4 mega, e o QAM 256, 8 megabits por segundo. Mas assim, se eu tenho uma relação sinal-ruído baixa, se fosse aqui na relação sinal-ruído de 10 dB, está muito ruim, né, para essa codificação, mas para outra está boa, mas aí é uma taxa menor. Então a ideia é que, em princípio, eu deveria, né, eu pensei que era aqui que tinha, mas é mais na frente, que ele usa esse mesmo gráfico com animação aqui para mostrar que a migração, né, se a relação sinal-ruído estava boa, eu conseguia transmitir em uma taxa maior. Se ele começar a diminuir, eu posso ter que mudar para outra codificação com menor taxa, justamente para
para conseguir não ter tantos erros quanto eu teria se permanecesse com a mesma codificação. Bom, mas tem umas questões aí do múltiplo acesso, né, que são também exclusivas da rede sem fio, né? Aqui está mostrando, está meio exagerando, porque eu estou quase uma cordilheira aqui no meio, aqui, né? Às vezes o obstáculo não é tão grande assim, mas o que ele está dizendo aqui é um problema conhecido como problema do terminal oculto. Ou seja, A, B e C estão relativamente próximos um do outro, mas entre A e C tem esse obstáculo. Ou seja, se A transmite para B, só B escuta. A não consegue transmitir para C, e C transmitindo para B, B escuta, mas A não. Tá? Então, BA e BC ouvem um ao outro, mas a C não. Tá? Então, por exemplo, se A resolver escutar o canal, não vai escutar uma transmissão de C. Então, pode ser que C esteja transmitindo para B e eu vou transmitir para B. Tá? Então, é oculto para mim, que eu não consigo perceber as transmissões dele. Um outro fenômeno, além desse obstáculo direto aqui entre os dois, é a questão da atenuação do sinal, né? Eu posso ter uma situação em que B é intermediário entre A e C, o sinal chega forte de A para B e de C para B, mas muito fraco de C em A ou de A em C. Ou seja, virtualmente é como se A e C estivessem ocultos da mesma forma como aqui esses dois, quando tinha um obstáculo físico entre eles. Tá? Então, aqui, mais uma vez, A pode achar que o canal está livre, na verdade, C está transmitindo para B, só que eu não consigo perceber. Tá? Então, esse é um dos problemas que fazem com que o simples CSMA não seja suficiente para a gente. Então, justamente, aqui tem detalhes de quando foi lançado, aqui justamente que fala das versões, né? O N é o Wi-Fi 4, o AC é o 5, o Wi-Fi 6. Eles estão achando mais fácil, né, em termos de marketing, divulgar esses números do que 802.11ac, AX, sei lá o quê. Bom, a gente está falando de acesso múltiplo, né? Então, o problema desse terminal oculto, né, quer dizer, 802.11, né, em geral, né, para redes... bom, no caso é para rede sem fio, né, mas a gente escuta antes de transmitir, para não colidir com outros. Mas ele não consegue fazer a detecção de colisão, como a gente falou, né? Ele não consegue perceber que há colisão quando está transmitindo, porque o sinal chega talvez até bem mais fraco, então até não tem essa história da soma, da intensidade do sinal, não é tão perceptível assim. Mas então, por conta também dessa questão do terminal oculto que a gente observou, ele pode nem conseguir perceber a colisão, né? Ou por terminal oculto, ou por essa atenuação, que ele está aqui chamando o termo em inglês mesmo, fade. Então, nosso objetivo não é só... Quer dizer, claro que eu posso escutar antes, mas eu tenho que fazer alguma coisa para tentar evitar colisões, porque eu não consigo detectar e tem que ter alguma medida para contornar esse problema do terminal oculto, tá? Então, a ideia aqui, né, do CSMA-CA é que o transmissor, ele espera, quer dizer, uma primeira versão aqui, tá? Ele normalmente espera um tempo, quer dizer, ele não simplesmente escuta, tá livre, ele começa a transmitir, tá? Ele espera um tempo para ver se o canal permanece ocioso durante esse tempo, e aí ele transmite os dados dele sem detecção de colisão, que ele não consegue fazer, tá? E aí, se ele, nesse tempo aqui, ele perceber que o canal está ocupado, né? No caso do CSMA-CD, já que ele detecta colisões, ele é meio ousado, né? Ele fica esperando que aquele carinha termine e vai e transmite com risco de provocar uma colisão. Aqui não, ele aguarda um tempo e começa, né? Mas se ele está ocupado, ele faz já aquele procedimento que no CSMA-CD é só quando tem colisão. Ele espera um tempo aleatório, porque outros podem também estar esperando, e assim, com essa retirada aleatória, minimiza uma eventual colisão. Por outro lado, pode haver colisão, mesmo assim, né? E ele não detecta na transmissão.
Então, o receptor, quando recebe os dados e recebeu correto, sem colisão, ele manda um ACK para avisar o transmissor de que aquela transmissão, que ele não conseguiu detectar se teve problema ou não, a chegada do ACK confirma para ele que teve sucesso, não houve problema. Isso, inclusive, quer dizer, com aquela história do terminal oculto, eu não sei, eu não consigo perceber a colisão, né? Então o ACK me avisa se teve sucesso ou não. Por outro lado, se esse ACK não chegar, que é o que é dito aqui, né? Então a gente aguarda um tempo aleatório para tentar de novo. Então essa é a primeira versão do CSM-ACA, mas de qualquer modo, se houver uma colisão, eu perdi essa transmissão de um pacote grande, né? Então o pessoal bolou um outro esquema, uma melhoria, que é como se fosse que ao invés da estação, quando escuta e acha que dá para transmitir, transmite, em vez de ele transmitir já os dados, que normalmente são longos, né, eu mando só um pedido de reserva do canal, né, para evitar, quer dizer, para se houver colisão, vai ser colisão nesse pedido de reserva e não colisão na transmissão. Essa é a ideia. Então, o transmissor envia primeiro um pequeno quadro que a gente chama, vocês pensaram naqueles protocolos de comunicação entre dois dispositivos, né? Eu peço autorização para transmitir, aí request to send, aí vem a confirmação, clear to send. Então ele usa a mesma estratégia aqui, né? Então ele manda um chamado pacote de pedido, né, de transmissão, um RTS para a estação base, usando o CSMA, ou seja, ele escuta, não escutou nada, transmite o pedido. Se houver colisão, a colisão só daquele pedido. Pelo menos por enquanto, né? Depois a gente vai ver como é que ele evita depois. Então, esses requests sendo podem colidir, mas são pequenos. E a estação base envia em broadcast o clear to send em resposta ao request to send. E assim, mesmo naquela história do terminal oculto, né? Mas aquele carinha que está escutando os dois, quando ele transmite, os dois escutam, né? Então, o clear to send, pode ser que eu não escutei o request to send da outra estação. Mas quando a estação manda o clear to send, aí eu escuto e aí sei que ele está autorizando o outro a transmitir, não a mim. Tá? Então, os outros aguardam. Então, a ideia aqui seria justamente aqui, ele até usou aqui vê aqui, o sinal aqui, o meu pedido, ele vai tem um gradiente aqui, vai ficando fraco, né? Então, o sinal que eu transmito de A, B nem percebe e vice-versa. O que B transmite, A não chega a receber. Mas, nessa situação aqui, os dois pedidos colidiram, mas foram só os pedidos, né? Aí, depois de um tempo aleatório, por exemplo, quer dizer, por exemplo, não, ele é aleatório, mas, por exemplo, é que A teve o tempo menor, então A fez de novo o pedido, o ponto de acesso recebeu o pedido e aí manda a confirmação. A você pode transmitir. B não escutou que A transmitiu, mas vai escutar que o ponto de acesso disse para A em frente. Então, A vai transmitir. Note que nada que A transmite, B recebe. Mas como no final do processo o ponto de acesso manda o ACK para A e chega também em B, aí B sabe que agora voltou a ficar livre novamente o canal para ele tentar fazer uma reserva. Então note que ele ficou um pouco mais quer dizer, houve aqui a introdução desses pedidos e confirmação, porque havendo a colisão, não é uma colisão mais longa. E tem também a inclusão desses ACKs, que no caso das outras redes, detectava a colisão, né, no CSMA-CD, então não precisava desses ACKs aqui. Tá? Bom, então explicamos o CSMA-CA, eu vou voltar lá para o nosso capítulo 6. Quer dizer, na prática, vocês viram ali nos slides, tinha até outras coisas desse capítulo 7, mas o que eu queria apresentar do capítulo 7 era, sobretudo, essa diferença, né, do CSMA-CA
para o CSMA-CD, né? Os outros CSMAs, quer dizer, tinha original só escutar o detecção de portadora e agora esse daí. A outra categoria de protocolo de acesso é esse tal de protocolos com revezamento. Quer dizer, toda vez que eu vou explicar, eu acho que aqui já está explicando o revezamento, mas essa é aquela imagem inicial dizendo que dos 3, né? E chamando atenção para o revezamento. Mas tem as informações aqui interessantes também, né? É que, de certo modo, quando a gente vai perguntar, eu já disse isso antes, com certeza, que normalmente se a gente pergunta o que é melhor, depende da situação, né? Então aqui, por exemplo, disso, qual desses 3 aqui é o melhor? O protocolo, se eu tivesse sempre cada canal, quer dizer, cada um que eu divido, que quer usar, né, a comunicação, se ele sempre tivesse algo a transmitir, essa divisão que a gente faz seria o melhor, porque você compartilha o canal de forma eficiente, de forma justa, em altas cargas. Mas ele é ineficiente em baixa carga, porque o cara não está transmitindo e os outros não podem usar, né? Já o protocolo de acesso aleatório, ele é eficiente em baixa carga, porque se só tiver um querendo transmitir, não tem colisão e vai em frente. Mas com alta carga, a gente vai ter muito desperdício com as colisões. Então, o que esse daqui tem de bom em alta carga, esse tem de ruim. Quer dizer, tem de bom em baixa, né? Em alta carga ele tem de ruim. E o protocolo de revezamento, em certo sentido, procura funcionar bem nos dois cenários, na medida do possível. Então, protocolo de revezamento, o protocolo mais, digamos assim, mais antigo, né, era o chamado do pólen, como se tivesse um mestre que fica consultando os escravos, né, para ver se ele... Quer dizer, o nome é meio pesado, né, podia ter escolhido outro nome, né, mas ele é como se fosse, bom, eu tenho o controlador e tenho os dispositivos controlados, né, então eu vou e convido, né, você tem algo a transmitir? Se ele tiver, ele vai e transmite. Aí depois pergunta o seguinte, em alguma ordem aqui, pode ser essa que eu estava apresentando ou alguma outra sequência, né? Mas eu tenho um tempo gasto de fazer essas consultas e não chega a ser 100% de utilização do canal, porque eu tenho um tempo gasto para fazer a consulta, de repente o cara não tem nada, eu faço a consulta ao seguinte. Então, até aquela questão de se só tem um querendo transmitir, eu vou consultar ele e depois vou consultar todos os demais que não tem nada para depois voltar para ele. Então, tem um certo desperdício aí de qualquer modo. Mas então eu tenho preocupações com esse overhead, fazer as consultas, o tempo gasto com isso, e o fato de que esse mestre é um ponto único de falha. Então, se eu quiser ter um sistema mais resiliente, eu vou ter que ter um mestre de backup que fica percebendo se o mestre original não fizer consulta dentro do tempo, aí ele vai e assume o lugar, enfim, coisa fica um pouquinho mais complicada. Aqui tem um exemplo de faça a consulta, vem dados, faça a consulta para o seguinte, vem dados, e assim por diante. Um outro esquema que foi bolado, né, é o de chamado passagem de permissão, que a ideia é não ter um controlador, mas tem uma permissão, né, como se fosse um bastão lá na corrida com revezamento, que esse bastão circula. Se fosse um barramento, segundo uma ordem estabelecida. Aqui, que é um dos exemplos de rede física, era um anel, né? Então, a permissão, esse token, pode ir prosseguindo na ordem física mesmo, né? Então, aqui tem um token que passa para o nó seguinte, se ele não tem nada para mandar, ele passa o token adiante. Esse tem dados para transmitir, então ele manda os dados. Normalmente, nessas redes, é o próprio transmissor que remove os dados transmitidos. E aí, terminada a transmissão, ele passa o token adiante, que não está mostrado aqui. Bom, nesse esquema daqui, ele parece legal, simples, né? Relativamente. A preocupação é com essa passagem. Mais uma vez, eu posso estar passando o token por todo mundo para voltar ao mesmo, que era o único que tinha algo a transmitir, né? Então, tem um tempo com isso.
E também aqui eu tenho um ponto único de falha, que não é uma estação controladora, mas é o token. Se o token sumir, o que é que acontece? Tem outros detalhes também, né? Aqui a gente viu que quem remove os dados, né, é quem transmitiu. Mas se a estação que transmitiu morrer antes de recolher, essa mensagem vai ficar circulando aqui indefinidamente? E o que acontece se a estação que está de posse do token morrer e não passar o token adiante? Então, a gente vai ter que ter estações com papel de monitora para monitorar se o quadro está circulando mais de uma vez, se o token não está sendo passado. Então, começa a ficar um pouquinho mais complicado do que inicialmente pensado. Então, resumindo, né, a gente viu aqui que então, eu posso ter divisão do canal por tempo, frequência ou código, com divisão de tempo, divisão de frequência, né? Aliás, aqui ele botou, repetiu meio aqui, me faltou o código, né? Acesso aleatório, com Aloha, slot Aloha, CSMA, CSMA-CD. Como diz, é fácil escutar, né? A portadora, em algumas tecnologias cabeada, é mais difícil em outras. Mas escutar, quer dizer, para detectar erro é mais complicado. Para escutar simplesmente, nem tanto. O CSMA-CD é usado pelo Ethernet, o CSMA-C é usado pelo Wi-Fi, 802.11, e o revezamento pode ter a seleção do polling ou esquemas de passagem de permissão. Na época que o Ethernet foi padronizado, a primeira vez, houve a padronização também de dois outros métodos, o token bus, que era uma passagem de permissão e barramento, e o token ring, que era mais IBM que suportava essa solução. Mas na frente surgiu essa tecnologia chamada FDDI, que é um token ring de maior alcance. E o Bluetooth, ele, embora normalmente a gente usa ponto a ponto, se tiver vários dispositivos, ele faz um controle também passando permissões. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho com vocês para o seguinte: a gente falou dos critérios ideais, não foi? Eu queria revisitar um pouquinho essa questão que a gente pode fazer considerações sobre aqueles diversos protocolos. Quer dizer, na verdade, o ideal aqui é estar os dois em paralelo aqui para a gente comparar, né, e fazer até uma tabelinha. Mas assim, a gente falou de divisão de canal, uma das alternativas, né? Se eu fizer a divisão de canal por tempo, por frequência, a gente não atende esse primeiro critério, né? Porque se só tiver um carinha querendo transmitir, ele vai usar o seu slot de tempo, a sua frequência, e as outras vão estar ociosas. Se eu tiver M nós querendo transmitir, cada um vai receber. Não vai receber R sobre M, a menos que M seja N, que é o número de divisões que eu fiz. Mas vamos supor, naquele exemplo que a gente apresentou antes, tinha 6. Estava dividido entre 6 usuários, mas tinha um exemplo ali que só tinha 3 ou 4 transmitindo e os outros estavam ociosos. Então, eu divido pelo número total de usuários previstos e não pelos que estão ativos naquele momento querendo transmitir. Então, de certo modo, também o 2 ele não atende. Ele atenderia se fosse todos eles tendo algo para transmitir. Como a gente falou, a gente não tem, a gente teria uma boa utilização justa, né? Desde que M seja igual ao N máximo, né? Ele seria descentralizado? Em princípio, sim, porque cada um usa o seu, né? Já nenhuma sincronização de relógio, aí nem tanto, né? Porque você tem slot de tempo lá da transmissão do canal, em frequência seria menos, né, menos atenderia aqui, porque não tem uma sincronização. Cada um usa a sua faixa de frequência que foi reservada. E ele é simples, né? Não vejo grandes complicações em separar a frequência ou tempo. Cada um tem a sua, fica constante, é relativamente tranquilo. Mas note que tem sempre alguma coisa que não atende. Protocolos, os outros protocolos que falou foi de acesso múltiplo, né?
desde os Aloha lá, Aloha puro, o lote de Aloha, o Carrier Sense Multiple Access, SMA, com detecção de portadora, o procurando evitar colisões, mas tem colisões, né? Como que seria em relação ao primeiro item? O primeiro critério aqui, quando apenas um nó tem dado para enviar, esse nó obtém uma vazão de R bits por segundo. A gente viu que no Aloha e nos lotes da Aloha conseguiria usar R, né? Só tem uma querendo transmitir e ele tem sempre algo a transmitir, ninguém colide com ele, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando. Com o uso do CSMA-CA, por outro lado, a gente vai ter um certo desperdício aí de tempo, porque eu peço autorização para receber a confirmação, transmito e aguardo o ACK para poder transmitir de novo. Então, embora eu consiga transmitir quase o tempo todo, não vai ser exatamente R bits por segundo. Por outro lado, definitivamente, se eu tiver M querendo transmitir, as colisões vão fazer que eu não tenha R sobre M de jeito nenhum. É descentralizado, não tem mestre, não precisa sincronização de relógio slots e é simples. Mas não consigo, né, essa divisão e com a carga alta vai ter muita colisão. Protocolo com revezamento. Em princípio, a gente tem condições quer dizer, se só um quiser transmitir, vai ter um overhead aí, dependendo de a permissão tem que passar por quantos que estão ociosos até chegar de volta para mim, né? Então tem uma perda com isso, que pode ser uma perda de eficiência, quer dizer, quase. Eu estava agora lembrando, tem algumas questões de revisão que, a propósito, eu disponibilizei no AVA lá, que ele até a resposta que ele considera certa é que a eficiência é quase 100%, exceto esse tempo desperdiçado, né, é como se fosse uma fração pequena, mas não é exatamente R bits por segundo. Por outro lado, se eu tiver, quanto mais usuários eu tiver querendo compartilhar, realmente o token que dá autorização circula entre todos e cada um vai ter o seu espaço, o seu tempinho para transmitir. Então, do revezamento tem essas vantagens, ele é descentralizado, nem tanto, porque tem essa história do token, que precisa estar atento para se ele se perder ou não. Termina não sendo tão simples por conta dessas monitorações que têm que ser feitas, né, que eu comentei antes de remover do anel, por exemplo. Quer dizer, esse problema de remover do anel é só de se for um anel mesmo, né, que está circulando a mensagem. Tem soluções relativamente simples, né, que é tipo, passou pelo monitor, ele marca o quadro. Se passar de novo com essa coisa marcada, eu descarto, porque ele já passou por ali antes. Mas quem é esse monitor? Isso, aquela história. E se o monitor estiver fora do ar? Tem um monitor reserva, né? Então, começa a não ser uma solução tão simples. Aí você diz, poxa, se ele tem essas... Por outro lado, se ele tem essas vantagens, por que ele não vingou? Aí volta aquela história do Tostiner lá do biscoito, né? Ele vende muito porque ele é crocante ou ele é crocante porque vende muito, não fica parado nas prateleiras, né? Quer dizer, na verdade, o Ethernet terminou sendo uma solução simples e barata, muitos fabricantes, e aí isso ficou muito popular. O Token Ring praticamente ficou restrito à IBM, e aí preços caros, e aí nunca decolou. Se tivesse barateado o preço, será que teria decolado? Talvez sim, talvez não. Mas enfim.